Olá, boa noite, amigos e amigas, aqui do nosso canal do YouTube, Salve Maria. Estamos juntos e juntas a partir de agora com mais um programa História da Igreja. E hoje nós vamos dar continuação a falar sobre a Inquisição. Mas antes disso, como já é de costume, vocês que já me acompanham aqui já sabem, nada melhor do que a gente rezar antes, fazendo a nossa oração inicial. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir em Teu reino. Que o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar os Teus desígnios, se Tu, ó Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento. Ensina-nos a escutar os outros e a nos deixar iluminar por Suas luzes, e faz que sempre busquemos a verdade. Desejosos disto, estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos. Hoje então vamos continuar falando sobre a Inquisição Espanhola, a sexta parte sobre esse assunto, E hoje nós vamos falar um pouco sobre o caráter, da Inquisição Espanhola, tá bom? Os historiadores discordam entre si se a Inquisição Espanhola era uma instituição eclesiástica ou secular. A história sobre o assunto responde: era uma instituição eclesiástica, mas ao serviço de um Estado que queria ele mesmo arvorar-se em igreja. A mais grave acusação que se pode levantar contra a Inquisição Espanhola é a sua dependência do poder secular. Ela lutou frequentemente ao lado dos reis contra os que chamava pretensões de Roma e do Papa. Esta oposição já começou entre os primeiros inquisidores e os papas Sixto IV e Inocêncio VIII. Mais tarde ocorreu a causa tristemente célebre do arcebispo Bartolomeu de Carranza, que foi uma luta continuada entre os papas e os inquisidores, apoiados pelos reis espanhóis. A Inquisição foi também um instrumento para dificultar o governo papal na Espanha, pondo dificuldades à aceitação das bulas pontifícias. Frequentes vezes, e ainda em oposição ao Romano Pontífice, a Inquisição foi um instrumento político em vez de ser exclusivamente um tribunal de fé. Principalmente depois do advento dos Borbons, em 1701, a Inquisição foi degradada em muitos casos a um instrumento dócil da coroa e dos ministros. O rei tinha, assim, em mão, um tribunal a que não podia escapar nenhuma grande e nenhum arcebispo. Declara, segundo Lorca, com exageração, o historiador Ranke, e o mesmo continua as confiscações, cujas vantagens eram exclusivamente para el-rei, formavam uma espécie de entrada regular para a Câmara Real. Bom, seguindo um exemplo para ilustrar o espírito da independência que animava os inquisidores apoiados pelo rei, em 1586, a Inquisição Espanhola, debaixo do inquisidor-geral cardeal Quiroga, encarcerou 4 jesuítas. Logo a seguir, confiscou todas as cópias papais relativas à Companhia de Jesus, como também as cópias das suas constituições aprovadas pela Santa Sé. O inquisidor deu um parecer sobre estes escritos, em que acha manifestas heresias, portanto o próprio Papa era acusado de heresia. Quando a notícia do agravo à dignidade da Santa Sé chegou a Roma, o Papa Sixto V ficou profundamente indignado. Exigiu imediatamente a restituição das bulas confiscadas. Só uma segunda ordem ao cardeal Quiroga, acompanhada da ameaça de perder a púrpura, surtiu efeito. Sixto V exigiu também a entrega das atas dos processos contra os 4 jesuítas. A Inquisição se julgou suficientemente independente do Papa, para lhe negar o cumprimento da ordem.
Finalmente, depois de 2 anos de prisão, os jesuítas foram absolvidos. Pouco depois, as autoridades espanholas, acharam por bem submeter a ordem da Companhia de Jesus a uma visitação. O visitador seria o prelado Jerônimo Marinque. O Papa, inteirado do plano, proibiu a visitação porque um prelado, que era filho natural e tivera na juventude 3 filhos naturais, não podia ser instrumento apto à reforma de uma ordem religiosa. O incidente mostra o quilate das pessoas e que as autoridades espanholas escolhiam para fins eclesiásticos. Além de ilustrar a índole da Inquisição espanhola, o episódio relatado responde à afirmação de terem sido jesuítas os detentores da Inquisição espanhola e portuguesa, como afiançam panfletos publicados em terras brasileiras. A Inquisição já existia antes de ser fundada a Companhia de Jesus, e seria difícil encontrar jesuíta investido do cargo de inquisidor. Antes, como acabei de expor, deve-se considerar os jesuítas como vítimas da Inquisição. A justiça exige que, depois de ter considerado os aspectos negativos da Inquisição espanhola, procuremos também os aspectos positivos que falam a seu favor. Quando resolvemos estudar a fundo a história da Inquisição, estávamos prevenidos, em particular, contra a modalidade espanhola, como em crueldade das torturas e queimadas praticadas em outros países, principalmente contra as bruxas, que sentimos um alívio inesperado, lendo os relatos sobre o procedimento da Inquisição espanhola. Passados os primeiros anos da fundação, o tribunal procedia segundo estatutos rigorosos que exigiam imparcialidade e também justiça. Os abusos acima relatados desacreditaram a Inquisição espanhola mais no próprio campo católico do que nas rodas anticlericais, que antes aplaudiam a qualquer oposição feita à sé apostólica. A orientação política menos interessa os adversários. Suas acusações visam o próprio funcionamento do tribunal. Bom, aqui não precisamos repetir o que na primeira parte desse estudo dissemos sobre o emprego geral da tortura e da fogueira na Antiguidade e também na Idade Média. Mas devemos passar em revista o que, em particular, aos métodos espanhóis considerados como os mais desumanos. Seguimos aqui a Bernardino de Lloca, que estudou a fundo a questão e traz numerosos pormenores. O Edito de Fé. No essencial, o procedimento dos inquisidores era o mesmo como na Inquisição medieval. Quando se julgava necessário proceder em alguma região, era publicado o Edito de Fé, anunciando a vinda do tribunal e exigindo a denúncia dos hereges. Em seguida, anunciava-se também o tempo de graça, de 30 a 40 dias, em que todos os culpados podiam apresentar-se, abjurar seus erros e serem absolvidos com penas levíssimas. As denúncias. As leis inquisitoriais exigiam suma cautela. Por regra geral, eram indispensáveis pelo menos 3 denúncias claras e dignas de fé. Em muitos casos, os inquisidores nem procediam após ter recebido 5 ou até 10 denúncias. Lorente, espanhol, fugiu com a retirada dos franceses da Espanha em 1813. Influiu eficazmente em toda a literatura referente à Inquisição espanhola dos 200.000 judeus exilados pelos reis católicos. Conseguiu fazer 800.000 e afirma que, se a Inquisição não tivesse aceito as denúncias anônimas e se tivesse ameaçado de penas severíssimas, os falsos caluniadores, não haveria a 100ª parte dos processos. Para esta gravíssima acusação, o autor não traz nenhuma prova, a menor prova. Ao contrário, o protestante Schaffer, que
que se distinguiu por sua objetividade depois de ter feito investigações conscienciosas, constata que as delações anônimas não tiveram influxo no aumento dos processos. Em todas as atas que correspondem aos protestantes espanhóis, apenas se encontra um caso de denúncia anônima. Também Roca não encontrou em todas as atas originais que examinou nenhuma acusação anônima. Schaffer constata também que ódio ou inimizade desempenhavam um papel muito reduzido nas denúncias. Os acusados tinham interesse em provar o ódio pessoal dos acusadores, mas em pouquíssimos casos é o que conseguiriam. Contra os falsos acusadores existiam realmente ameaças severas e, caso dado, eram postas em execução. A prisão. Quando havia denúncias fidedignas, o denunciado era citado e interrogado. Também podia ser posto em prisão preventiva, prisão secreta. Essa medida, porém, só se tomava por causa muito grave, por certeza ou quase certeza da culpabilidade. Proceder cauteloso que favoravelmente distinguia o tribunal eclesiástico dos civis, que prendiam os suspeitos com grande facilidade. Sobre esta prisão foram publicadas as coisas mais exorbitantes, enxovias miseráveis, escuras, úmidas, mal cheirosas, alimentação paupérrima, consistente só em pão e água, sem os vestidos necessários, sem ocupação alguma da parcialidade, evoca aquela prisão sinistra e contesta. Os cárceres secretos da Inquisição pertenciam ao melhor organizados do seu tempo, enquanto as prisões perpétuas, as quais serão mencionadas, apenas merecem o nome de cárceres. Eram sem dúvida locais suficientemente folgados, limpos, providos de luz suficiente para ler e escrever. Os presos deviam trazer uma cama e seus próprios vestidos. Quanto à comida, o inquisidor de Valladolid, enumera outras coisas além de pão e água, como carne, vinho e frutas. Também o isolamento não era tal como é descrito, nem faltava ocasião para entretenimento. As primeiras audiências, Montana, citado por Yoda, copiado e seguido por muitos autores, afirma que os detidos esperavam semanas ou até meses antes de serem chamados à primeira audiência. A verdade é que havia prescrição de citar o acusado dentro dos 8 dias seguintes à detenção, para fazer devidamente o trabalho delicado dos interrogatórios. Existia o célebre diretório. Terminadas as primeiras audiências, o fiscal formulava a acusação que era comunicada ao réu, para este preparar sua defesa. Nesse trabalho, geralmente muito escassos, ele recebia a ajuda do advogado ou letrado ou até mesmo dos dois. Também podia apresentar testemunhas de abono. Feita a defesa do réu, sem ele ter provado sua inocência, o processo devia continuar. Procurava-se a prova das testemunhas. Se o réu confessava a sua culpa antes dela ser provada, ele era tratado com especial consideração. Porém, se fazia esta confissão só depois de se terem apresentado provas convincentes e empregava-se muito mais rigor. Todas as testemunhas já ouvidas eram citadas pela segunda vez para se ratificarem. Todos os testemunhos dignos de fé eram comunicados ao réu, que recebia uma cópia para estudá-los detidamente com seu advogado e redigir o segundo escrito da defesa. Também podia propor novas testemunhas de descargo, que o tribunal chamava da mesma maneira como todas as mais. Então o autor aqui ele chega à conclusão. A extraordinária abundância de peças originais demonstra que a Inquisição realmente se esmerou por fazer justiça ao acusado. Compreende-se que, com tantas cautelas,
A marcha dos processos era bastante lenta. Todo o trabalho do processo e o chamamento de tantas testemunhas, que por vezes moravam distante, exigiam muito tempo. Contudo, a prisão preventiva, raras vezes, protaía-se, além de alguns meses, no que também a prisão preventiva chega a 2 anos. Depois da prova contra o acusado e a sua segunda defesa, nem sempre a questão da culpabilidade ou inocência estava resolvida. Se restava alguma dúvida, os inquisidores só iam recorrer aos peritos qualificadores do Santo Ofício para eles decidirem do assunto. O resultado podia ser muito diverso, na maior parte dos casos dava-se uma solução definitiva. Mas podia acontecer que os testemunhos contra o réu eram bastante convincentes, mas não suficientes para deduzir sua culpabilidade. Em câmbio, ele não conseguiria provar sua inocência. Então os inquisidores recorriam geralmente à tortura com o fim de achar por este meio a verdade. Bom, vamos seguir um resumo das exposições do autor chamado Ilho Roca. Sem dúvida, foi um procedimento cruel e constituiu um progresso notável dos tempos subsequentes ter compreendido a inutilidade do processo e tê-lo abolido. Todos os tribunais de todos os estados empregavam a tortura, herança do direito romano. A Inquisição medieval não a empregou no começo. Foi introduzida pelo Papa Inocêncio IV em 1252 e todo o mundo a recebeu como a coisa mais natural. A Inquisição espanhola foi o tribunal que usou a tortura com mais parcimônia e cujos métodos de atormentar eram evidentemente mais suaves e estavam rodeados das mais garantias da equidade e também da justiça. O historiador, embora protestante, levanta-se contra os caluniadores, expondo a verdade, que a tortura nunca era empregada para arrancar confissões de crimes que não se tinha cometido. Em realidade, a execução da tortura era muito menos cruel e arbitrária do que estamos acostumados a imaginar. A tortura não se empregava em todos os processos. Eram muito poucos em que se fazia uso dela. Só podia ser empregada em casos bem determinados. Nunca se empregou o fogo. Procurava-se provocar dor aguda, mas sem causar feridas, nem qualquer gênero de dano corporal. O inquisidor vigilante assistia à ação e a suspendia imediatamente quando se notava debilidade que pudesse pôr a vida em perigo. A duração não excedia 1 hora e, por regra geral, o tormento se dava uma vez só para a mesma causa. E outra vez calúnia que se tenham inventado artificialmente novos aspectos da acusação para repetir a tortura. A realidade difere imensamente das invenções maliciosas. A história nos ensina que a tortura inquisitorial era menos moderada em outros países. Se esta diferença tem sua causa nas várias índoles raciais, o espanhol se destaca vantajosamente pelo caráter de outras nações europeias. Depois da segunda defesa da tortura, quando era aplicada, estava normalmente terminado o processo. Todo o procedimento era guiado por normas diferentes das que inspiravam os tribunais seculares, enquanto estes procuravam descobrir o crime para castigá-lo. Os tribunais da Inquisição procuravam induzir o réu a se converter e ser libertado das penas da lei. Aos acusados, portanto, sempre brilhava a luz da esperança e, movidos por conselhos, instruções e exortações benévolas, muitíssimos se convertiam, sendo absolvidos e até reintegrados. Terminado finalmente o processo, reunia-se em plenário todo o tribunal, ao qual juntava o ordinário, no caso o bispo, e os consultores do Santo Ofício. Todos tinham direito ao voto, que davam por escrito. Provada a inocência do acusado, ele era completamente absolvido. Não sendo provada a acusação,
mas havendo alguma culpa do réu, este era absolvido com a imposição de alguma penitência maior ou menor, segundo o caso. Todos estes não apareciam nos autos de fé. Se a suspeita era maior ou consistente, porém sem prova completa, havia lugar à abjuração e o réu aparecia no auto de fé como reconciliado. Quando não havia o auto de fé, a sentença era lida publicamente das salas de audiência. Quando a culpa era provada, podiam ocorrer dois casos. No primeiro, o réu não esperava pela condenação, mas reconhecendo sua culpa pedia perdão. Nesse caso era admitida a reconciliação, mas eram-lhe impostas penas gravíssimas. No segundo caso, o réu se mantinha obstinado e era relaxado ao braço secular. As penas. Bem, não insistimos aqui nas penas leves, como a imposição de certas orações, abjuração, açoites, que não eram muito duros, como confessa o próprio historiador. A pena mais grave era o relaxamento ao braço secular, que invariavelmente executava o réu pela fogueira, mas nem sempre vivo. Não repetiremos aqui o que na primeira parte desse estudo expusemos sobre o desenvolvimento histórico desta pena e a relutância inicial por parte da Igreja. É fato histórico que as autoridades eclesiásticas acabaram por aceitar a pena do fogo introduzida pelo poder civil e, ao depois acostumados, todos a achavam proceder natural e legítimo. Mas devemos fazer graves reservas, as quais nos conduz o procedimento nada oculto claramente provado pelos arquivos da Inquisição Espanhola. Em primeiro lugar, o número de relaxados estava longe de ser tão enorme como normalmente é divulgado. Se o mal intencionado Lorente eleva o número a 300 mil, outros dão, sem hesitar, o dobro e até mais de 100 mil executados pelo horrendo suplício. Tais números não seriam extraordinários num tempo em que, como vimos, a pena de morte se infligia com tanta facilidade, que já em perjúrio, adultério e simples furto a acarretava. Em consideração dos costumes vigentes, a Inquisição mostrava grande moderação. O Lloca admitia que, de 1483 a 1834, portanto no espaço de mais de 3 séculos, o número de relaxados deve ser avaliado entre 10 a 15 mil. Admitindo um número mais elevado, achamos uma média anual de 43 relaxados, menos de meia dúzia por corte individual. Em verdade, o número era mais elevado no princípio e menor no segundo e terceiro século, mais espetacularmente seculares. Lembremos só os 20 mil sentenciados à morte pelo único juiz de Dresden. Comparemos também com a sorte infeliz de 100 mil bruxas, todas queimadas vivas em terras germânicas, só 12 na Espanha, enquanto dos relaxados pela Inquisição Espanhola, só poucos eram queimados vivos. Na realidade, a Inquisição tinha achado mais um expediente para avaliar a sorte dos sentenciados. Na noite que precedia a execução, cada condenado era assistido por 2 capelães, que o preparavam para a morte e lhe recomendavam a conversão. Quando nessa ocasião, ou já antes, ele dava algum sinal de arrependimento, talvez só fingido, era estrangulado na execução e só o cadáver queimado. O número de queimados vivos era na realidade extremamente reduzido. Assim, o Scheffer, que como protestante se interessou pela sorte dos seus correligionários, constatou que dos 220 protestantes condenados pela Inquisição Espanhola, apenas uma dúzia morreu pelas chamas. Confiramos esses 220 protestantes com os milhares de católicos sentenciados na Inglaterra, e estes não eram inovadores, mas sua única culpa consistia em ficarem fiéis à antiga religião da qual apostataram os seus perseguidores. Uma triste consequência do relaxamento ao braço secular, e só inteligível pelo espírito do tempo,
era a confiscação de todos os bens do justiçado a favor do fisco real e da inabilitação a cargos públicos dos seus filhos e netos em linha masculina. O número de condenados à morte era, portanto, bastante reduzido. De longe, a maior parte dos culpados arrependia-se e era admitida a reconciliação, o que era o fim principal da Inquisição. Tá bom? Na próxima semana nós vamos continuar falando sobre a Inquisição. Agora vamos falar sobre a sua 7ª parte, né? Sobre esse assunto. Muito bem. Agora eu convido os nossos irmãos e irmãs para que juntos possamos fazer o nosso pedido, o momento de pedido de oração, tá? A gente reza então por todas as almas que estão no purgatório, em especial pelos meus pais, meu irmão, a minha tia Maria Fernanda dos Santos e a dona Maria Belmira Bento, que é a mãe do Paulo Luiz. Pela recuperação da saúde da dona Romana Maria Jesus, por dona Sulema, por dona Ana Lúcia, pelo Paulo Luiz, pelo Monsenhor Guilherme, pela Carla Cibele, pelo avô e a mãe do José Luiz, pela colibertação de Isaura Fabiana, Adriana Araújo, Judite Júlia. Rezemos também pelo Joselito, tá? Reza também pelo Joselito, tá bom? Pelos que estão desempregados, dona Ana Lúcia, pelo Paulo Nazário, por mim, né, esse que vos fala no momento, e também pela Luciclécia, que é amiga deste nosso apostolado. Rezemos também em especial pelo Kleberson, pelo Edinaldo Alexandre, pelo Valdir, que é esposo e filho da dona Judite Júlia. Rezemos também para que o aborto não seja aprovado no Brasil, pelo fim da guerra no Oriente Médio. Pelo Papa, pelos bispos do mundo inteiro. Rezemos pela 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, dedicada à sinodalidade, que começou no último dia 4 de outubro. Pela santificação do clero mundial, pelos diáconos, Marinaldo Souza, e também pelo diácono Carlos Foiani, por todos os leigos, em especial pelos nossos amigos e amigas de qualidade, a Luciclécia e a dona Vera Lúcia, e também pelo nosso apostolado da Igreja Católica, como também pela união de todos os cristãos à única Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a Igreja Católica, que assim Deus possa atender a todos os nossos pedidos. Amém. Muito bem, meus irmãos. Rezemos então agora as principais orações da nossa fé na língua oficial da nossa Santa Igreja. Pater noster, quis in celis, sanctificetur nomen tuum, advenit regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera-nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et nora mortis nostri. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Muito bem, meus irmãos e irmãs, esse foi mais uma História da Igreja. Hoje falamos sobre a Inquisição, né? Mais uma parte. Na próxima semana a gente continua, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos e todas com Deus e até a próxima. Salve Maria!